Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos para dar continuidade à nossa catequese sobre a quarta e última grande parte do Catecismo da Igreja Católica, a oração na vida cristã, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. No programa anterior, introduzimos o capítulo 3º desta quarta parte do Catecismo da Igreja Católica sobre a oração na vida cristã, que tem o título A Vida de Oração. E a primeira coisa que se deve recordar da vida de oração é que ela é uma necessidade, porque Jesus diz, é preciso rezar sem jamais deixar de fazê-lo, Lucas capítulo 18, versículo 1. Mas por que é necessário? Vamos ver em muitos programas, mas o primeiro motivo que já abordamos agora e teceremos alguns comentários é a necessidade de recordar a pessoa de Deus e as suas maravilhas. Lembrar sempre que Deus existe, que Deus é o nosso Senhor, que Deus é o nosso Salvador. Recordar as maravilhas de Deus, não esquecer os seus benefícios. Disso trata o parágrafo 2697 do Catecismo da Igreja Católica. A oração é a vida do coração novo e deve nos animar a cada momento. Nós, porém, esquecemo-nos daquele que é nossa vida e nosso tudo. Por isso, os padres espirituais, na tradição do Deuteronômio e dos profetas, insistem na oração como recordação de Deus, como um despertar frequente da memória do coração. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Essa frase é de São Gregório de Nazianzo, um padre da Capadócia. Mas não se pode orar sempre, se não se reza em certos momentos, por decisão própria. São os tempos fortes da oração cristã em intensidade e duração. Os padres da Igreja chamam essa recordação de Deus, das maravilhas que Ele operou, dos benefícios que Ele realizou, de anamnese. Anamnese, em grego, é mais do que uma memória, é uma memória eficaz. É uma memória tão poderosa que atualiza o ato de recordar as maravilhas de um Deus que operou, porque aquele que operou no passado é um Deus que opera no presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será por toda a eternidade. Capítulo 13, Hebreus, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, e diz também Ele mesmo, no livro do Apocalipse, esse texto, e o que eu vou dizer agora, Jesus Cristo é o eu sou, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Passado, presente e futuro entrelaçam-se em Deus, que não está sujeito ao tempo, mas que atua no tempo de forma imutável, e recordar, portanto, lançar um olhar para o passado, é uma das necessidades da vida de oração. Não esquecer de Deus, recordar que Ele é o Senhor, que é o nosso providente, que cuida de nós, que opera em nossa vida com um amor infinito. E precisamente, já que não podemos rezar 24 horas por dia, o que seria o ideal, termina o texto, a Igreja estabelece momentos fortes, tempos fortes da oração cristã, seja ao longo do ano litúrgico, sobretudo Quaresma, Advento, Páscoa, tempo do Natal e ao longo do ano litúrgico, tempo comum, e também tempos privilegiados durante o dia. A finalidade é essa, manter a memória e o coração sempre sintonizados com Deus, jamais esquecendo os seus prodígios, os seus favores. É uma memória eficaz que nos mantém sempre, na vida de oração, profundamente unidos com Deus.